Fluminense vence, jogo difícil. Cano volta a marcar. Marquinhos é eleito o homem do jogo. Vasco não desiste de Marlon Freitas. Vasco tentará recorrer da licitação. Testor veta a proposta do Vasco em incluir Botafogo na licitação. Savarino e Eduardo estão fora do jogo contra a LDU. E mais notícias do Fogão. Clube mexicano interessado em Arrascaeta. Roger Guedes oferecido ao Fla. Fabrício Bruno poupado de um jogo importante, como hoje. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Siga o canal, sou o Leandro Loureiro e apresento para vocês o canal Os Grandes do Rio. Vamos começar pelo Flusão, hein? Fluminense jogou ontem um jogo difícil contra o Colo-Colo, tá? O Colo-Colo tá muito arrumadinho. Para quem não percebeu, o técnico do Colo-Colo é o mesmo técnico que levou o Boca Juniors na final da Libertadores. E o Boca fez aquele jogo complicado contra o Flusão. Então o Colo-Colo soube jogar contra o Fluminense. O Fluminense na posse de bola ficou com 56%, Colo-Colo 44%. E foi um jogo igual, cara. Um jogo igual. No finalzinho, o Colo-Colo fez um gol, ficou 2-2, só que foi no lado que bateu na mão do atacante. Mas, cara, o Colo-Colo jogou igual mesmo. Foi um jogo difícil pro Fluminense. Marquinhos sobressaiu, tá? Marquinhos foi o nome do jogo. E o Cano, graças a Deus, voltou a marcar, né? Vamos ver se ele não pare, né? Que ele continue fazendo seus gols, porque ele foi muito importante para o Fluminense na temporada passada. E o Fluminense conta com os gols do artilheiro, né? Iago se representou ao Fluminense, mas provavelmente não deve ficar. Está sendo especulado de ir para o Botafogo de São Paulo, tá? O Fluminense, Marquinhos deu esperança de um futuro melhor, tá? Keno que se cuide, que está vindo de recuperação de lesão, provavelmente Keno será reserva. De repente, com as atuações assim do Marquinhos, de repente o Fluminense até negocia o Keno com o Atlético Paranaense, já que o Atlético Paranaense estava interessado no jogador. Uma baixa no Fluminense é David Braz, que não foi nem relacionado para a Libertadores, foi negociado com o Goiás, conforme eu vinha avisando. O jogador já estava com várias propostas, acabou que ele acertou com o Goiás, né? Para jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E vamos falar do Vasco da Gama. Não tem muitas notícias para falar do Vasco, tá? Não contratou ninguém, toma não de todo mundo. Kaique do Juventude estava em pauta, estava negociando com o empresário ficou chateado que o Vasco não procurou mais, tá? Marlon Freitas recebeu 2 propostas do Vasco, a última de 13 milhões. O Vasco vai tentar dar a última cartada no jogador, mas até o Marlon Freitas já está dando para trás. Ele já confidenciou para amigos que não quer mais sair do Botafogo, John Textor gosta dele, a comissão quer que ele fique lá, então ele não vai ser negociado. O Vasco vai tentar essa última cartada, mas não vai, cara. Marlon Freitas vai ficar lá e já está titular para a partida de amanhã. Provavelmente deverá formar o meio de campo ali com o Danilo Barbosa e o Oscar Romero. São esses que estão treinando, tá? Eduardo e Savarino estão fora, né? Já aproveitando, já falando logo do Botafogo, Eduardo e Savarino estão fora. O Marlon vai ficar. O John Textor, falou que o Vasco fez a proposta da licitação, está tentando recorrer para recuperar os pontos, porque o Flamengo está com 121 pontos, o Vasco com 81. A empresa que administra o Mané Garrincha foi eliminada, ela vai recorrer também, o Vasco está tentando recorrer e quis acrescentar jogos do Botafogo, que os jogos do Santos e do Brusque foram vetados. E o John Textor falou que pela relação que ele tem boa com o Landim, ele não quer fazer isso, ele não vai participar dessa parte da licitação. O Vasco vai tentar arrumar outros para poder somar esses pontos, tá? Rafael falou que vai se aposentar no fim do ano. Rafael falou que muita lesão, muita complicação, ele já tá tentando, nem foi viajar, porque tá recuperando de lesão. Então o Rafael também vai se aposentar no fim do ano. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou que vai conversar com o Textor somente na justiça. Ele está processando o John Textor por 2 esferas, da civil e criminal, pelas acusações que o John Textor tem contra ele e contra a CBF. Então ele está processando o John Textor, falou que não vai ter conversa nenhuma, não adianta ele tentar se reaproximar. Não vai ter conversa com o John Textor. Vamos falar do Flamengo, né? Que vai atropelar o Palestino hoje. Pode ter certeza, pode botar a fezinha aí. O Flamengo vai atropelar hoje, atropelar. Uma notícia que não foi tão divulgada, né? Mas o lateral esquerdo Douglas Santos, que já passou por Atlético Mineiro, seleção, hoje ele atua no Zenit. Ele falou que foi procurado pelo Flamengo, tá? Ele tem 30 anos.
Acredito eu que foi procurado antes do Flamengo fechar com o Vina, tá? E ele recusou o Flamengo, tá? Ele falou que ainda tem o sonho de jogar na Liga dos Campeões de novo, com o Zenit fora por causa da guerra da Rússia, né? Rússia e Ucrânia, então ele tá esperando que isso se resolva logo para ele poder voltar a jogar uma Liga dos Campeões. Ele falou que ainda tá cedo para voltar ao Brasil. O Flamengo lançou seu segundo uniforme, tá? Usou alguns jogadores como modelo, Pedro, Bruno Henrique, etc. Tá especulando, circulando, né, que Roger Guedes, acabei esbarrando aí, Roger Guedes foi oferecido ao Flamengo. Acho muito difícil. Roger Guedes ganha 3 milhões e meio. Pô, não tem como. Se eu não me engano é 3 milhões ou é 5 milhões, algo assim. Acho que é 5 milhões por mês. Cara, não tem como o Roger Guedes vir. Não tem. É muita grana, entendeu? E o Flamengo não precisa do Roger Guedes agora não, tá? Não precisa não. A Arrascaeta está sendo visado por clube de fora, o clube é o Cruz Azul do México. Falou que tem monitorado o Arrascaeta e estão pretendendo fazer uma proposta ao Flamengo pelo jogador. É um baita nome, né? Um grande jogador. E a gente sabe que o futebol mexicano tem dinheiro, tá? O futebol mexicano tem dinheiro. Então, provavelmente vai vir uma proposta boa, mas acredito eu que o Arrascaeta não vai querer jogar no México, né? Tá bem aqui, então para ele não faz diferença. A escalação do Flamengo hoje, também quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Goleiro, Rossi, lateral, Varela. A surpresa na zaga, Léo Ortiz estreando hoje, tá? Léo Ortiz vai estrear. E Léo Pereira. A zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na esquerda, Ayrton Lucas. Aí vem Pulgar, que não vai ser vendido, postei no vídeo de ontem. Marcos Braz falou que não vai vender, que tá querendo renovar com ele. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, tá? Esse é o time do Flamengo. A surpresa mesmo é o Léo Ortiz, tá? Que vai estrear. O Tite alegou que o Fabrício Bruno está com desgaste e vai ser poupado. Aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês. O Fabrício Bruno hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, tá? Hoje, no momento, ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí você bota o cara para jogar contra o Nova Iguaçu, sendo que você ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu. Aí tu bota o Fabrício Bruno para jogar contra o Nova Iguaçu e agora o jogo importante, você poupa ele. Cara, não dá pra entender, irmão. Não dá pra entender. Se alguém tiver uma resposta aí pra isso, explica. Porque era melhor ter poupado contra o Nova Iguaçu. Se o Léo Ortiz joga contra o Nova Iguaçu, não teria peso nenhum pra ele. Mesmo se o Flamengo perde, tava de boa, o Flamengo tinha ganho de 3-0, cara. Eu não entendi. Agora vai botar o Léo Ortiz pra estrear agora. Porra! Coisa que não dá pra entender, tá? Não dá pra entender. Mas vamos acompanhar aí. Acredito que o Flamengo vai golear uns 4-0 pra cima. O time tomou de 4-0 dentro de casa do Bolivar. Entendeu? Então é isso aí, gente. Compartilhe, deixe seu comentário, vamos debater, vamos comentar, curtir, compartilhar. Tamo junto, pessoal.